Terça-feira agitada, hein? Finalzinho de tarde agitada no Corinthians. Pessoal, o Corinthians quitou as dívidas pendentes com os jogadores. Tudo mesmo. Todos os direitos de imagens atrasados, o Corinthians quitou. Pessoal, e agora é focar no São Bernardo. Jogadores agora, depois com pagamentos recebidos, eles vão com mais tranquilidade para esse jogo. Jogo esse que é crucial para o ano do Corinthians. Pessoal, chega fortalecendo com like aí. Fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, outra coisa, pessoal. O Corinthians pode pegar uma bolada com o direito de transmissão. Isso mesmo. Fica até o final do vídeo que a gente vai falar tudo isso, beleza? E não esquece, fiel. Alô, fiel. Fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não é inscrito ainda? Se inscreve. Aqui tem notícia do Corinthians sempre. Vamos pro vídeo e fortalece. Importância de quê? De seguir vivo na Copa do Brasil, para entrar dinheiro em caixa, para amenizar a pressão de torcida, para elevar a moral de elenco. Só que do outro lado tem o São Bernardo, que já enfrentou o Corinthians no Campeonato Paulista. Vamos ouvir o treinador do São Bernardo para a gente falar um pouquinho dessa partida aqui. O time grande, ele sempre é favorito, né? O time grande, ele tem as melhores condições, os melhores jogadores, uma estrutura incrível, mas a gente consegue colocar o São Bernardo aí num nível importante, né? De fazer jogos bacanas, de fazer jogos de igual para igual. A gente precisa entender onde nós estamos, né? O clube pequeno ele tem muita dificuldade, a gente não tem toda a estrutura e as condições. O que a gente tem é muito trabalho, né? A gente tem conteúdos, a gente tem ideias de jogo, a gente tem jogadores com muita capacidade. O São Bernardo tem uma casca muito grande, é um jogo só, né? Então, um jogo só ele te dá essa vantagem de jogar de igual para igual, mas a gente sempre tem muita tranquilidade de saber que nós não estamos no nível do time grande, muito pelo contrário, mas a gente vai fazer um grande jogo, a gente vai propor o jogo, a gente vai competir demais e quem sabe a gente possa sair classificado. Tá aí, o Zanardi jogando o favoritismo para o lado do time grande. O Pascoal também fala que sempre tem favorito. Eu quero saber se o Pascoal vai concordar com o Márcio Zanardi. Bom, vamos recapitular o jogo do turno normal do Campeonato Paulista? Vamos? É que a torcida do Corinthians quer pensar para frente, né, Pascoal? Não, a gente tem que analisar o que a gente já viu de Corinthians e São Bernardo. Mano. A gente tá vendo o jogo aqui atrás. Com 12 minutos, 13 minutos, o São Bernardo teve um jogador expulso. Vocês estão lembrados disso ou só eu que lembro? Então o Corinthians jogou quase que o tempo todo com um jogador a mais. E o que aconteceu? Quem ganhou? São Bernardo. Então tá bom. 11 contra 11, na minha opinião, o São Bernardo está mais preparado, o São Bernardo está... Eu não critico o treinador quando poupa jogador, porque eu acho que cada um sabe o que tem que fazer. O que eu critico é que são 2 semanas sem nenhum tipo de atividade para o time principal do Corinthians. O time vai jogar contra o São Bernardo há 2 semanas sem fazer nada. Só os reservas jogaram. Então, isso você vai encarar como descanso ou vai encarar como necessidade do time estar melhor arrumado taticamente? Então, eu encaro da seguinte forma. O São Bernardo vem mais, está mais rodado. O São Bernardo está mais rodado. O São Bernardo jogou domingo aí. Sim. Jogou domingo. Não só mais rodado, talvez com futebol mais entrosado, que foi o que a gente falou de Bragantino e Botafogo, né? Foi mais ou menos a mesma comparação que a gente fez. Eu só acho que tem algumas ponderações a favor do Corinthians que podem ser feitas, que é troca de treinador, chegada do Garro. Quando se poupa antes de um jogo como esse, eu não imagino que esteja todo mundo descansando. Imagino que esteja se treinando, se olhando para o adversário, ainda mais quando você pega um treinador recém-chegado que já mostrou alguma coisa, alguma diferença nesse Corinthians, assim. Isso pesa? Eu não consigo enxergar nada bom, nada de novo. Nada? Do Antônio Oliveira? Pascoal. Do Antônio Oliveira no time do Corinthians? Ganhou do Palmeiras com 2 a menos. Tudo bem, não foi o melhor desempenho do mundo, mas a força do time já aumentou. Então, eu entendo que talvez... Ganhou não.
Ganhou não, empatou. Desculpa, empatou muito bem o jogo. É que pro corintiano eu acho que acabou soando como vitória. Mas sim. muito obrigada, Djalminha. Eu confesso para vocês que eu já discuti com alguns corintianos que a gente convive diariamente, Sim. né, Jean? Eu já discuti com alguns corintianos a respeito disso. Eu não enxergo nenhuma melhora no time do Corinthians. Eu entendo o que o Pascoal fala do ponto de vista das atuações. Fala, Djalma. Não. Não, pode falar, já, que depois eu completo. Não, vai, gente. Pode ir. Vai você aí, Djalminha, no camarote. Muita gentileza. Não, que é impressionante, assim, o futebol, né? O futebol é capaz de proporcionar isso. Que divisão que o São Bernardo está a nível nacional, no Campeonato Brasileiro? Série C. Ou seja, o futebol proporciona isso. A gente ouviu agora, né, do Pascoal, falou assim, o time da Série C, ele está mais organizado do que o Corinthians, gente, do que o time da Série A do brasileiro. Então, assim, o futebol proporciona isso. E, de repente, nesse momento, seja uma realidade, né? É meio que absurdo. O Zanardi colocou ali muito bem, né? É natural o favoritismo do Corinthians, né? Pela estrutura que tem, pelas condições, pelos seus jogadores, seu elenco, normal. Mas, quando põe os 11 contra 11, né, Pascoal? Tem que jogar. Então, acho que esse momento para o Corinthians é um momento delicado, dificílimo esse jogo, mas que a gente tem que falar isso, né? O time da terceira divisão do Campeonato Nacional, ele compete de igual para igual, como competiu no Paulista com o Corinthians, uma força do nosso futebol. Então, eu concordo muito com o Pascoal se a gente olhar para as atuações do Corinthians. Sim. Se a gente olhar para o que foi a vitória do Corinthians... É um jogo só, né? É um jogo só. Isso é importante também. Então, assim, ok, chegou um novo treinador, os resultados, e esse é um aspecto positivo para o Corinthians, os resultados de alguma maneira trouxeram uma confiança um pouco melhor, parece que a relação dos jogadores com esse treinador é melhor do que era com o Mano. Então, tudo bem, você tem aspectos positivos, mas do ponto de vista do jogo jogado, das partidas, porque aí a gente vai pegar, ganhou da Portuguesa na estreia e tal... Legal, mas o que foi aquele jogo? Foi um jogo para o Corinthians ganhar? Não acho muito, não. A vitória sobre... A vitória. O empate sobre o empate que pareceu vitória. Não, esse é o melhor termo, talvez. O empate sobre o Palmeiras. Muito bom. Né? O empate a vitória 2-2 contra o Palmeiras. Bom, não, eu gostei. Vamos fechar aqui. O empate sobre o Palmeiras. Empate sobre o Palmeiras, eu acho que resume bem o que... Legal. É a sensação. Do ponto de vista histórico, é um jogo que vai ser lembrado e tudo mais, mas do ponto de vista do que foi a partida, do que foram os 90 minutos... Você não teve nenhuma demonstração de qualidade, de organização. Pelo contrário, o Corinthians poderia ter sido goleado naquele jogo. Sim. Então, também não vai. Aí, o Corinthians encerra a sua participação, quer dizer, é eliminado depois de uma vitória contra o Santo André, que era o lanterna rebaixado do campeonato estadual. Uma atuação que, para mim, não teve praticamente nada de positivo. Então, eu acho, como disse o Pascoal, que os jogos, as atuações, o olhar estritamente a organização da equipe, o que ela jogou, o que ela não jogou, não tem nada de positivo. Mas eu acho que você tem aspectos. O aspecto psicológico é um deles, o aspecto técnico é outro. Porque por mais que a gente diga que o São Bernardo está mais organizado, e acho que está mesmo, que é um time que sabe o que faz muito mais do que o Corinthians, pelo menos em relação à última amostra que a gente teve, eu acho que é mesmo, o Corinthians tem jogadores de um nível bem superior ao São Bernardo. Claro. São jogadores que na individualidade podem resolver esse confronto. Então, aí, depois de concordar tanto com o Pascoal, eu preciso discordar, porque eu sei que sempre precisa ter um favorito, mas nesse caso, de novo, não consigo. Mesmo que... Acho que, assim, não ter favorito é positivo para o São Bernardo. Porque... Não ter favorito é positivo para o São Bernardo. Porque o Corinthians tem a obrigação de ser favorito, né? O empate é do Corinthians? Não, acho que essa fase é pênalti já, não é? A Copa do Brasil vai mudando rodada a rodada, agora já é pênalti. Então, cresce o favoritismo do São Bernardo. Eu acho... É só na minha cotação, gente. Vocês podem não gostar. Vocês podem ter outra cotação. Manda aqui a mensagem para aquela senhora ali. Daniela, prazer. Prazer. Manda... Pascoal, porque não olha a mesma mensagem, não tem rede social. É isso. Sábio nesse Hashtag ESPNFCBR. Cadê a Fiel para me mandar mensagem aqui se incomodar com o placar isso, né? desse jogo? Você tem muito torcedor do Corinthians que tem consciência do que está acontecendo.
torcedor do Corinthians que sabe a penúria que é esse momento do Corinthians. Ele sabe, mas ele não quer ser eliminado pelo São Bernardo, Mas não. eu entendo também essa situação, mas você tem que olhar o todo, né? Não é só uma fração do acontecimento, olhar o todo. O Corinthians, para mim, você sabe quando o Corinthians perdeu a vaga no Campeonato Paulista? Aquele jogo com a Ponte Preta. Então, ali não foi nem um bom resultado. Porque os outros foram realmente. bons resultados com más atuações. Esse, no caso da Ponte Preta, talvez tenha jogado mais, inclusive, contra a Ponte Preta do que contra a Portuguesa. do que nos outros jogos. Mas você joga a Portuguesa, o Corinthians jogou, sabe que a Mas Portuguesa o futebol jogou? é assim, né? Como disse o Djalma. Como disse, já que estou falando da Portuguesa, foi um horror o time do Corinthians. Mas ganhou. É isso. Agora, Bom, do jogo com a Ponte Preta até jogou um pouquinho melhor, mas não conseguiu. A Ponte Preta ficou... Dito isso, Palmeiras não e Ponte precisa Preta, jogar né? bem, não, que é eliminatório. Eu aprendi... Tem um senhor que senta aí à sua esquerda, ele fala que jogo eliminatório não se joga, se ganha. Então, Tem dito isso, Tem muito 1 a isso, 0 Luciano. Corinthians. Vou até adiantar o placar aqui para esse jogo. Quanto? Que é só 1 a 0 Corinthians. Que é só lá na frente, a gente vai voltar a falar dele ainda durante essa semana. Eu vou fazer um intervalo. Agora tem que escolher, né? Tá na situação de escolher qual a melhor proposta para se decidir em qual emissora de televisão ele vai fechar, com qual empresa ele vai fechar para os direitos de transmissão a partir do 2025. Né? A partir de 2025, o presidente Augusto Melo está na boa, né? Está recebendo as propostas e agora vai ter que escolher qual a melhor proposta para saber qual delas ele fecha. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes eu quero falar do jogo do Corinthians na quinta-feira contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo do Corinthians pela Copa do Brasil. E 2 jogadores estão inscritos, 2 novos inscritos na Copa do Brasil. São eles, o zagueiro Kaká, já está inscrito na Copa do Brasil, já pode jogar, já está liberado, regularizado, já vai poder jogar normalmente. E também o meio-campista Paulinho. O Paulinho foi inscrito na Copa do Brasil. Ainda não está bem fisicamente. Está treinando com os demais jogadores do grupo. Ainda não está no melhor do seu condicionamento físico. Mas já está inscrito na Copa do Brasil. Se o Corinthians passar de fase, ele vai ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira. Quem treinou hoje, parte do treino com o grupo, foi o Diego Palacios. O Diego Palacios já está quase voltando, quase retornando ao seu condicionamento físico ideal. Passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e está quase de volta o Diego Palacios. Assim como o Igor Coronado. O Igor Coronado também treinou hoje. Parte do treino. Fez um trabalho específico, não treinou com o grupo. Treinou em separado, fez um trabalho específico, parte do grupo, parte do treino. Ele está se recuperando de uma lesão muscular. A boa notícia para o torcedor corintiano, em meio a tantas más notícias nos últimos dias, é que o Corinthians conseguiu adiantar o dinheiro do Moscardo, né? O dinheiro referente à venda do Moscardo, quase 100 milhões de reais, correspondentes à venda do Gabriel Moscardo para o Paris Saint-Germain. O Corinthians, através do seu presidente, o Augusto Melo, conseguiu a antecipação do valor da venda do Gabriel Moscardo. O valor já está no caixa do Corinthians e com ele será pago todos os direitos de imagens atrasados do elenco atual. Pelo menos é esta a ideia, é esta a intenção do presidente do Corinthians, pagar todos os direitos de imagens atrasados do elenco atual. Até amanhã os pagamentos serão finalizados, ou pelo menos até essa semana os pagamentos serão finalizados. Corinthians que ainda tem direito de receber dinheiro da venda do Murilo para o Nottingham Forest, da venda do Felipe Augusto, que foi para a Bélgica, né, ainda vai receber o dinheiro dessa galera toda e vai ter mais dinheiro ainda para pagar aquilo que está devendo para os atuais jogadores. O Corinthians que renovou o contrato de 2 de suas joias das categorias de base, do Bidon e do Kaique. Na verdade, o Kaique ainda não. O Kaique está quase finalizando a renovação de contrato. O Kaique está quase finalizando a renovação de contrato. O Kaique vai ser o próximo. O Kaique que fez o gol da vitória do Corinthians na Copinha de Futebol Júnior. O gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior sobre o Novo Horizontino. O Bidon, sim. O Bidon, que foi eleito o melhor jogador da Copinha, foi eleito o melhor jogador da Copinha. O Bidon,
ele assinou o contrato de renovação até 2029. Até 2029 ele será jogador do Corinthians. E com a multa de rescisão de contrato para o futebol da Europa por 100 milhões de euros. 100 milhões de euros a multa de rescisão para o futebol da Europa. Então o Corinthians está resguardado em relação à possibilidade de contratação do Bidon para o futebol da Europa. É o Corinthians se resguardando, tentando segurar os valores das categorias de base, né? Porque daqui a pouco vem um time de fora da Europa, tentando contratar o Bidon, tentando contratar o Kaique, tentando contratar outros jogadores. O Corinthians já está resguardado. Por exemplo, o Wesley. O Augusto Melo garante que não vende por menos de 50 milhões de euros. A multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. Ele garante que não vende por menos de 50 milhões de euros. Garoto também que veio da base, que está no time principal e que vai jogando muito bem. Bom, explodiu outra grande proposta milionária no Corinthians. Outra grande proposta milionária no Corinthians, proposta da Abrax, Abrax, que é uma empresa de publicidade, uma empresa que explora placas de publicidade em estádio de futebol, né? Ela é uma empresa que explora placas de publicidade em estádio de futebol, que inclusive já tem um acordo com o Corinthians para explorar as placas de publicidade da Neoquímica Arena. A Abrax fez uma proposta para o Corinthians para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e propôs ao Corinthians o seguinte valor, né? Algo em torno de 240 milhões de reais por ano, a partir de 2025, para ter os direitos do Corinthians de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? 240 milhões de reais por ano, podendo chegar a 270 milhões de reais por ano, dependendo da colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lembrando, e eu vivo explicando isso aqui para vocês, que o Corinthians rachou com a TV Globo, né? O Corinthians não assinou o acordo com a TV Globo, o acordo com a Libra, que é a liga dos clubes que negocia com a TV Globo, né? O Corinthians não aceitou negociar com a TV Globo porque ele entende que ele tem que ganhar a mesma coisa ou mais do que o Flamengo, né? Pelo menos é isso que o Corinthians entende, que tem que ganhar a mesma coisa ou mais do que o Flamengo. O Corinthians que estuda a proposta da Liga Forte União, e a proposta da Liga Forte União, que é a outra liga, que representa outros clubes, é em torno de 200 milhões de reais por ano, 200 milhões de reais por ano, e por enquanto a proposta da Abrax é a melhor proposta, 240 milhões de reais por ano. Mas, Carlos Cereto, a pergunta que vale 240 milhões de reais por ano, onde que vai transmitir os jogos do Corinthians? Não sei, né? Não sei. Aí a Abrax, que seria a detentora dos direitos, é que vai negociar com uma emissora de televisão. Pode ser o SBT, pode ser a TV Bandeirantes, pode ser a TV Cazé no YouTube, enfim, não sei. Mas pode ser a TV Record, né? Não será a TV Globo, no caso da Abrax. O Corinthians está negociando, recebeu uma proposta muito grande de dinheiro para negociar os seus direitos de televisão. Por isso, fique tranquilo, torcedor corintiano, que apesar das notícias negativas do clube, envolvendo jogadores que entram na justiça contra o clube, envolvendo empresários que entram na justiça contra o clube, jogadores que pedem dinheiro atrasado, de salários atrasados, empresários que pedem comissões atrasadas, desta agenda negativa, existe da onde tirar dinheiro. O Corinthians é muito grande, né? Por causa da sua audiência, é o clube de maior audiência do futebol brasileiro, por causa de sua torcida, né? É a maior torcida do futebol brasileiro. O Corinthians tem da onde tirar dinheiro. E nesse caso, vai agora sentar para analisar a melhor proposta. Qual a melhor proposta? Neste momento, a proposta mais alta é da Abrax, 240 milhões de reais por ano. Aí, pessoal, todo mundo tá cansado de saber que o Corinthians,
se não fosse gerido pelo aquele pessoal que lá passou, o Corinthians era para ser o maior clube do futebol brasileiro hoje. Porque o Corinthians está instalado na maior cidade do país. Olha só a renda que existe em São Paulo, pessoal. É o centro do comércio brasileiro. O Corinthians era para ser hoje um Barcelona não, que tá quebrado. Era para ser um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Manchester City da América. Mas aquele pessoal que lá passou fez o que fez com o Corinthians. Espero que Augusto faça uma boa gestão. O Corinthians tem de onde tirar dinheiro, sim. Vamos pagar as dívidas. E logo, logo, pessoal, logo, logo a gente volta a ser o que era antes. Logo, logo a gente volta a ser o Corinthians de verdade. Esse time gigante aqui. Pessoal, comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esqueça, hein? Fortalece aí com like. Gostou da notícia de hoje? Hoje teve notícia boa, pessoal. Então, comente aí, fortalece com like. Vou contar com a sua ajuda, hein, fiel? Um forte abraço.